Mateus capítulo 6, do 9 ao 13. Eu tenho me preocupado no bom sentido, querendo que tudo que a gente fizer, pelo menos eu tenho isso com a minha vida pessoal, independente de ser pastor, eu estou falando como ser humano. Independente do que eu faça, eu gosto muito de saber o porquê eu estou fazendo aquilo. Caso contrário, a gente é massa manipulada. A mídia, por exemplo, ela induz as pessoas a determinadas coisas, e por incrível que pareça, você vê uma multidão sendo manipulado por uma ideia que a mídia coloca. Eu vejo, por exemplo, eu já estou rindo porque eu não acredito no que eu vejo nos meus dias. Certos ditos cantores ou cantoras, e que tem uma multidão seguindo esse povo, que eu nunca vi para cantar tão ruim na vida, mas tem seguidores, né? Não vou citar nomes aqui, porque a gente está no YouTube e rola um processo. Mas é muita gente ruim, e uma multidão de seguidores. Isso chama-se massa manipulada. As pessoas não têm qualidade, parece que perdeu a qualidade, parece que perdeu o cérebro, não tem uma opinião própria, não pensa, não raciocina. Então fica complicado. Se você perceber, devido a isso, um público que não é exigente, por exemplo, você vê que tudo mudou. As músicas, as letras não são mais letras e músicas de antes. Os próprios atletas não são mais como os de antes. Mestre em alguma área já não é mais como de antes. Então, a qualidade caiu muito. E com isso as pessoas, elas perdem a importância de saber o que está fazendo. Nós temos um culto aqui, que é o primeiro culto de cada mês. Diga, primeiro culto de cada mês. Nós temos um culto maravilhoso, que é onde a gente celebra a Santa Ceia. Diga, Santa Ceia. Quantos estão amando a Santa Ceia? Estamos realizando a Santa Ceia, e eu dediquei esse ano, e ainda vou fazer isso, colocando no coração da igreja a importância da Santa Ceia, até porque quando tiver culto da Santa Ceia, você vai estar consolidado no princípio da palavra, e você sabe que você não pode perder o culto da Santa Ceia. Eu quero falar sobre a oração do Pai Nosso, mas a oração do Pai Nosso é uma oração muito longa, e cada versículo é importante que explique, é importante que fale. Hoje tivemos todas essas programações que antecedeu, eu não tenho nem tempo para falar sobre toda a oração do Pai Nosso, mas eu quero, na verdade, a minha intenção, por mais que eu tivesse tempo, o Espírito Santo me conduziu para falar apenas, ou explicar apenas o início da oração que Jesus fez. Então nós vamos estudar apenas o início, vamos ler tudo, mas vamos estudar e focar em cima de apenas uma frase que Jesus falou sobre a oração do Pai Nosso, mas é o suficiente para você começar a entender o porquê Jesus fez a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso serve hoje para tudo, não é? Os jogadores estão no vestiário, ora o Pai Nosso. A gente vai fazer um concurso, ora o Pai Nosso. O Pai Nosso virou uma espécie de uma regra, de um amuleto, que se eu fizer aquilo, funciona. E não é bem assim. Nós vamos entender a importância do Pai Nosso, a oração, o porquê Jesus deixou essa oração, porque foi tão destacada essa oração. Vocês estão entendendo? Faz sentido isso, sim ou não? É muito bom você saber o porquê você está fazendo as coisas. Por exemplo, eu tenho pessoas dentro da igreja que perguntam se pode orar o Pai Nosso. Olha o nível de importância que a gente saiba o que a gente está fazendo, não é? Outros já me perguntaram se a oração do Pai Nosso é bíblico, se é de alguma igreja especial, particular. A oração do Pai Nosso é uma oração bíblica, é uma oração modelo para qualquer pessoa de qualquer religião. Ela pode ser sim lida e crida, mas antes disso nós vamos orar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, desde já obrigado por tudo. Obrigado pelo louvor, pela adoração, obrigado pelo testemunho dos homens, pelos nossos filhos aqui, essa apresentação tão linda. Obrigado por Miguel, que se superou hoje, do seu medo, do seu nervosismo. Já declaramos a cura, seja restabelecida as suas emoções. Obrigado por tão pouca idade, tanta coragem. Obrigado porque ele não só recitou, mas ele creu no seu coração que esse Pai existe e que não é só dele, é nosso.
Obrigado, Jesus, que o Senhor me use agora. E os convidados que estão aqui, discípulos, amigos, possam receber essa palavra. Eu te peço, Espírito Santo, trabalha no coração deles agora. O testemunho dos casais, com tanta, como o Jerry disse, com tanta leveza, tanta alegria, dizendo o seu tempo de casado, seu testemunho, tão pouco, mas visível diante de todos, que é possível uma família ser restaurada. Que o Senhor possa abençoar mulheres que estão aqui, homens que estão nos visitando, casais, famílias, que possam tomar posse da cura e da libertação e ter dias melhores. Em nome de Jesus, todos dêem glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor por tudo isso. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Portanto, vós orais assim, ou orareis assim. Isso aqui é Jesus já falando. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não vos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Digam amém. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai achar em Lucas capítulo 11, do verso 2 ao verso 4, Jesus de novo fazendo a oração do Pai Nosso. Então, quando olhamos a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6 e Lucas capítulo 11, você vai perceber que Jesus está querendo mostrar muito mais do que uma repetição, mas um modelo de oração. Todo mestre, olha aqui para mim, Jesus era o mestre, diga amém. Jesus era o mestre. Todo mestre, ou seja, aquele que é especialista naquilo que faz, ele torna-se um mestre. Então todo mestre, ele tem uma preocupação, que o discípulo ou o seu seguidor aprofunde no conhecimento, muito mais do que títulos, muito mais do que honras. Aquele que é mestre no que faz, na sua essência, se ele teve uma boa instrução, se ele foi bem fundamentado naquele que ele se intitula mestre, ele tem uma única preocupação em querer que a pessoa aprenda. Muitas vezes nós nos precipitamos em falar: eu sei disso daí. Ora, se você sabe, então por que você não faz? É simples explicar isso. Quem não sabe fazer é porque não aprendeu correto. Se eu pegar uma bicicleta aqui e perguntar: você sabe andar de bicicleta? Você pode falar: eu sei. Tem quanto tempo que você não anda de bicicleta? Ah, tem muitos anos. Mas se me der uma bicicleta, eu sei pedalar. E acontece, é possível. Pessoas que não pedalam há tanto tempo, você pega uma bicicleta, entrega na mão da pessoa e ela pedala, ela sai do lugar. Então essa pessoa, ela aprendeu a andar de bicicleta. Nós só podemos afirmar aquilo que sabemos se nós praticamos aquilo que declaramos. Existem pessoas que dizem: eu sei andar de bicicleta, um dia eu andei. E você dá a bicicleta para a pessoa e a pessoa não sabe andar de bicicleta. Então, se ela não sabe andar, se ela não sabe fazer, então ela não aprendeu. Jesus, ele era esse tipo de mestre. Por isso que Jesus aqui, ele quis ensinar a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque ele, convivendo com os seus discípulos mais próximos, chamados apóstolos, e convivendo com outras pessoas, ele percebeu que as pessoas não conheciam a Deus como ele conhecia Deus. Ele começou a perceber que as pessoas falavam muito de Deus, que as pessoas até pregavam sobre Deus, até discursavam sobre Deus, mas essas pessoas, elas não tinham o conhecimento de fato quem era Deus. Jesus, obviamente, ele ensina a oração do Pai Nosso, não era porque Jesus era religioso,
Porque Jesus aprendeu. Quantos estão me ouvindo? Glória a Deus. Porque Jesus aprendeu como se relacionava com Deus. Como seria esse relacionamento? Como seria essa relação privada? Se de fato Deus é esse Deus distante que tanto cremos, que é fácil crer nesse Deus que criou os céus e a terra. Mas quando se trata desse Deus íntimo, amoroso, aconchegante, próximo, nós temos uma dificuldade. Eu posso compartilhar com você o meu testemunho, resumindo em uma frase. O que foi mais difícil, não estou falando de você, estou falando de mim. O que foi mais difícil eu entender na Bíblia é o quanto Deus me amava. O quanto Deus me ama. É simples, eu vim de uma família muito complicada. Eu vim de uma família que o meu relacionamento com os pais não era muito legal. Com os meus irmãos não eram saudáveis. O relacionamento do meu pai com a minha mãe não era bom e trouxe bastante prejuízo para os irmãos. Nós não tínhamos uma referência do que é o amor, do que seria a verdade. Nós não tivemos isso. E é normal, todo filho ou toda criança, que ela não tem isso a partir da sua casa, torna-se uma pessoa incompleta, torna-se uma pessoa carente. Se você tivesse na lagoa com a gente ontem, ou se aqui tivesse espaço para que esses homens pudessem falar, o que é interessante é que foram homens de todas as faixas etárias, garotos de 12, de 20, homens de 30, de 40, e os 50 estavam lá, mas quando eu abri o espaço, eu não sabia que a lagoa estava tão gelada, né? Mas quando a gente abriu o espaço na lagoa, fez um círculo grande, onde eu pedi que cada um falasse um minutinho, e foi um minutinho mesmo para cada um. Mas é impressionante, homens barbudos, de maior idade, pai de família, solteiros, ainda discursando mágoas, feridas, travados. Uns não conseguem fazer isso, outros não conseguem fazer aquilo. E eu ali como um pastor de ovelhas, vendo, meu Deus, como pode, né? Essa ideia do sexo masculino, os vídeos foram muito bonitos, flexão, futebol, esse mundo testosterona é de homens, né? Não teve preocupação, não teve um que levou um protetor solar. Teve gente que não levou o short para o banho, irmãos. Veja como a gente é despreparado, os homens. E eu procurando, quem tem um calção emprestado aí para dar para o outro? Entendeu? E não levou, mas a comida eu não vou nem te falar. Se você está vivo hoje é um milagre. O que foi uma mistura de eumachips com banana, com rapadura, com botar leite condensado onde se deve. Rapaz, o negócio corpa doido. Por isso que eu não postei as fotos, que a mulher enlouquece. E todo mundo aposta, como é que foi? Foi maravilhoso. É o mundo masculino, é esse mesmo. Agora olha aqui para mim, por favor. Essa ideia dos homens e tal, e quando eles abriram o coração, eu estou falando de casados, solteiros, adolescentes, jovens, homens que precisavam de uma palavra de cura, de uma palavra de libertação, de uma palavra de salvação, de uma palavra de restauração, de esperança, e para a glória do nosso Deus, tudo isso aconteceu lá. E qual o retorno que temos disso? Esses homens voltam melhores para suas casas. Eles voltam melhores para suas esposas, voltam melhores para os seus filhos e voltam melhores para a igreja. Então, muito mais do que uma repetição, a oração de Jesus trata-se de um modelo de oração. Agora, por quê? Porque a oração, preste atenção por favor, a oração do Pai Nosso, ela foi resultado de uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Que discípulos? Os mais achegados a Ele. Eles olharam para Jesus e surgiu uma pergunta. E a pergunta foi, como eles deveriam orar? Por que isso? Isso me chamou a atenção já há um tempo. Porque Jesus fez muita coisa. Jesus caminhou com eles um pouco mais de 3 anos. Uns falam 3 anos, outros falam 3 anos e meio. Mas não importa, 3 anos. Vamos fechar aí esse número. Amados, eles viram muita coisa. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus dar vista aos cegos. Eles viram Jesus fazer o paralítico andar.
Eles viram Jesus restaurando famílias. Eles viram Jesus extraindo da boca de um peixe uma moeda, uma dracma. Eles viram Jesus fazer o mar se acalmar, o vento e as tempestades se submeter a ele. Eles estavam presentes quando ele atravessa o mar da Galileia e ele chega para aquele endemoniado de Gadara, que o texto diz que nenhuma autoridade, nenhuma força física conseguia deter aquele homem possesso de tantos demônios. Possivelmente aquele homem tinha uma família, e aquele homem vivia nos cemitérios comendo cadáveres. Então você imagine ter um marido, você imagine ter um filho. Vocês estão me ouvindo? Você imagine ter um filho, ter um marido, um sobrinho, um neto, que mora com você, mas ele não habita em você, na sua casa, ele não mora junto, ele anda pelos cemitérios, passa talvez o dia dormindo e à noite vai cumprir essa obra maligna. E não tinha autoridade, não tinha homem, ninguém que resolvesse esse problema. Inclusive a cidade de Gadara, historicamente falando, era uma cidade que os judeus e os samaritanos, eles tinham um preconceito, eles tinham uma barreira de chegar lá, porque eles já consideravam algo macabro, diabólico ou coisa do tipo. Jesus pega os discípulos, atravessa com o barco e ele chega na cidade de Gadara. Ele pega aquele endemoniado, encontra aquele homem e faz um trabalho lindo de libertação e cura. O que eu acho incrível é que aquele homem agora liberto de todos os demônios, salvo de todo o inferno que estava sobre ele. Eu tenho uma pregação sobre isso, não é o tempo agora, não tenho tempo para falar, mas não era qualquer demônio que estava, era uma legião milenar que estava sobre aquele homem. E quando aquele homem é curado, a primeira coisa que aquele homem faz é: eu quero andar contigo, eu quero ser teu discípulo, eu quero conviver com o Senhor. Para onde o Senhor for, eu também quero estar. Jesus olha para ele e diz assim: esses que já estão comigo voltam, você fica. E ele a princípio não entendeu, mas Jesus sabe todas as coisas. Jesus pode estar conduzindo a tua vida de uma forma que você tem tanta dúvida, tanta angústia no meio do processo, mas no final vai terminar tudo bem. Ele tem o melhor para a sua vida. Você pode vir aqui e estar debaixo de uma angústia, com um coração tão apertado, a tua família passando por tantos problemas financeiros, emocionais, espirituais. Deixa eu te falar uma coisa: esse barco da vida, Jesus está nele, Jesus está na tua casa, está na tua vida, e Jesus tem o melhor para você, e o final tudo vai terminar bem. Parece que a gente tem que fazer grandes coisas para que aconteçam grandes coisas. Jesus, para realizar grandes coisas, ele não precisa de grandes coisas, basta uma palavra dele e tudo se cumpre, e tudo vai se cumprir na sua vida. Eu, como profeta, libero essa palavra: tudo vai se cumprir na sua vida. Quando o endemoniado de Gadara soube que não poderia voltar com Jesus, e disse: então eu faço o quê? É impressionante. Eu vou falar algo simples, mas para mim não foi. Hoje eu acordei muito cedo e estava levando uns cachorrinhos que eu tenho para dar uma volta. E de repente um vento veio. Esse vento de Natal, né? Esse vento gostoso, assim, que esfria a gente. E eu estava olhando assim, o vento bateu em mim e mexeu nas plantas que estavam em volta. E eu olhei aquele movimento, tudo muito natural. Assim, o vento não forçou para estar ali. As folhas se mexeram de uma forma muito natural. E eu estava pensando: meu Deus, como a gente resiste esse vento, o sopro do Espírito? Porque ele se apresenta na Bíblia, ele não é, mas ele se apresenta como o vento. O vento não sabemos de onde vem nem para onde vai. Mas o que importa é a vontade do Pai ser feita. Eu estava andando ali com meus dogzinhos lá, e eu disse: Espírito Santo, eu quero ter mais leveza na vida, eu quero confiar mais no Senhor, eu quero que as coisas fluam cada vez mais. Tira das minhas mãos, tira do meu braço essa força que eu acho que sou eu que resolvo, sou eu que tenho que fazer, quando na verdade não é nada de nós, tudo Ele. E olha aqui para mim, eu sei que temos problemas, mas eu nunca tive ninguém na minha casa endemoniado.
ter que ir no cemitério para tirar eles, familiares comendo cadáveres. Eu nunca tive esse nível de problema. Mas Jesus resolveu. Ele é mestre em resolver problemas. Estenda a sua mão direita. Diga, Pai. Todos, por favor, pode estender. Diga todos, diga, Pai. Eu entrego as minhas maiores guerras, minhas angústias, o que aperta o meu coração. Esse homem que está falando não sabe do que eu passo, mas o Senhor está usando ele, e o Senhor sabe o que eu passo. Eu quero sair daqui dessa palavra hoje, curado, restaurado, liberto, leve, confiando mais no Senhor, em nome de Jesus. Quem orou de coração? Ele ouviu e vai te responder. Dá um aplauso a Jesus. Olhem para mim, por favor. Aquele homem, escute, é uma história. Aquele homem foi curado. Eu creio plenamente que ele tinha uma família. Ninguém habita solitário na terra. Aquele homem volta para casa. Agora, olha para mim. Jesus disse, você não vai comigo, você vai ficar. Primeiro ponto, que eu creio plenamente nisso. Jesus sabia da vida, ou o que é a vida de uma pessoa oprimida por inferno, por demônios e trevas. Jesus sabe. Então Jesus sabia da angústia que aquela família passava em casa com aquele rapaz. A primeira coisa que Jesus ensinou a ele foi, antes de ganhar o mundo, ganhe a sua casa. Antes de você querer ser responsável por alguém, seja responsável pelos da sua casa. Volte para a sua casa. Não adianta querer ganhar Bolívia, se você não cuida de Olívia. Que Olívia representa aquele mais próximo. Não adianta ter um bom testemunho, falar tão bem, ser admirado por tantos de fora, se a tua casa está debaixo de uma pressão. Então Jesus olhou e disse assim, eu imagino que tua família sofreu. Se tivesse esposa, se tivesse filhos ou se tivesse pais. Eu imagino a angústia. Eles precisam provar do refrigério. Eles precisam provar de um ciclo novo. Eles precisam entender que todos os problemas que vêm, mas eles também vão embora. Se tem problema na tua casa, esse problema vai embora. Ele não será alojado na tua casa, não será alojado na tua família, ele não será alojado no teu casamento, não será alojado nos teus filhos, ele não vai permanecer para sempre. Todo problema que vem, vai embora. Diga amém. Então Jesus disse, volte para casa. E você precisa, isso chama-se autorresponsabilidade. Eu não tenho nenhum problema aí na tua casa, eu não tenho nenhum problema em tirar demônios da tua casa, eu não tenho nenhum problema em orar e ungir tua casa, eu não tenho nenhum problema em declarar na tua casa profecias para que venham os empregos, eu não tenho nenhum problema com isso, mas eu sou discípulo de Jesus, eu preciso fazer como Jesus faz. Ele pegou aquele homem que foi um problema dentro da sua casa, ele era um baita de um problema, e Jesus tornou ele solução do problema. Agora volta para casa e consolida a tua família. É muito fácil nós criarmos os problemas, avolumar os problemas, esconder os problemas, ter participação direta da criação dos problemas, e quando eu não consigo resolver, eu chamo o pastor para ir resolver um problema que quem criou fui eu. Eu repito, me chame para resolver a bronca que for, nós vamos juntos. Mas a Igreja do Caminho tem uma cultura. Você criou o problema, é bíblico. Vou te ensinar você a resolver o problema. Porque senão nós vamos criar não sacerdotes. Nós vamos criar homens barbudos, homens fortes, que falam grave, que falam bem, mas por trás daquilo tudo tem um bubu na boca, que não sabe resolver o problema com a esposa, não sabe resolver o problema com os filhos. Então a Lagoa do Carcará não foi para estar nadando. Nós nadamos, brincamos, jogando bola, comemos, mas eu trouxe Jesus para o centro do coração desses homens. Eu não posso admitir aonde dentro de uma família, quem tem que estar estimulando para ir ao culto é a esposa e os filhos. Não podemos admitir onde homens têm que ser colocados nas costas das esposas, que se torna um peso para estar levando e trazendo para os G6, para os cultos, para as vigílias. Quando a Bíblia diz, no livro de Gênesis, que Deus forma o homem, e em seguida Deus forma a mulher, e os torna os dois uma só carne.
aonde Eva ouviu as conversas da serpente que não deveria, e quando ela oferece a proposta a Adão, ele foi omisso e comeu também daquele fruto, mas quando Deus veio no Éden, ele não chamou pelo nome de Eva, ele procurou Adão. Escute uma coisa, a sua mulher pode ter o problema que for, os seus filhos podem ter o problema que for, você casou, Deus te vê no mundo espiritual como cabeça da tua casa. E não adianta dizer, foi a mulher que tu me deste, não interessa, eu lhe coloquei como homem. E não é conversinha de divórcio, não é tratando ela mal, não é trocando ela por outra, que vai ter o problema solucionado. Negativo. Nós temos que aprender uma coisa, a palavra de Deus, nós não podemos brincar com ela. Casamento, para os homens, é sexo. E por isso, muitos homens que estão casando por causa do sexo, ou porque viu um corpo muito bonitinho na moça com quem ele casou, quando passa essa fase, esse fogo, não quer assumir a responsabilidade plena do que é um casamento. E agora a gente fica de brincadeira. Está chateadinho com a esposa, faz uma amizadezinha com a secretária do trabalho. Está chateadinho com a esposa, fica com uma amizadezinha dentro da igreja. Está chateado com a esposa, fica maltratando a esposa. Fica se comportando como um garotão, como um bobão, como um meninão. Que tudo tem que gerar em torno dele. Você casou. Você é homem. Você é um sacerdote. E essa cultura que está surgindo hoje no meio cristão, aonde aprontamos, quando você vai ser confrontado, a geração agora está dizendo, Deus me entende. Entende não. Tem muita coisa que Deus não está entendendo. Tem muita coisa que Deus não está gostando. Tem muita coisa que Deus não está se agradando. É necessário que se levante uma geração que não se preocupe em dizer, Deus me entende, mas tem que levantar uma geração que diga, eu preciso entender Deus, eu preciso entender a sua vontade, eu preciso entender os seus sonhos e os projetos que Ele tem para a minha casa. Olha aqui para mim, queridos, homens e mulheres, Deus te ama. Não estou falando para a igreja, eu estou falando para você. Deus te ama. Se você está aqui, diga eu. Porque quando nós falamos nós nos escondemos diante da multidão. Então não é nós, é eu. Se você está aqui, diga eu. Deus, Ele te ama profundamente. Mas Ele também ama o corpo de Cristo e também Ele ama a família. Se tem uma coisa, queridos, nessa vida que eu tenho temor, são três. Ferir o coração de Deus, ferir minha família e ferir a igreja. Eu ando nesses três pilares, cravado nesses três pilares. Eu não posso ofender o meu Deus, eu não posso ofender minha esposa, e eu não posso ofender, quando eu digo esposa, engloba tudo, família. E eu não posso ofender a minha igreja. Porque você não me pertence, a minha família não me pertence, e tudo pertence a Ele. Quem eu sou? O bom mordomo. Eu sou o dispenseiro. Sabe o que é o dispenseiro? Na cozinha tem a dispensa. O que é que tem na dispensa? Pode falar bem alto. O que é que tem na dispensa? Comida. Eu sou o dispenseiro. Hoje eu fui na cozinha espiritual, trouxe esse alimento, botei um temperozinho bem legal e estou lhe dando. Mas como toda casa, você bota na boca do bebê, o bebê eu não quero. Não quero. E agora é lei para tudo, para destruir a família. Agora não se pode mais dar uma chinelada numa criança. Você não pode mais dar uma correção na criança, porque a criança está processando. Eu vou lhe processar se o senhor bater em mim. Eu vou lhe bater. E se você me processar, eu vou ser preso. Depois dos 20 anos que eu sair da cadeia, eu vou lhe quebrar de novo. A Bíblia diz que educa a criança com a vara. E quando se tornar adulta, vai ser motivo de honra para a glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? Escute. Aquele endemoniado recebeu uma palavra, autorresponsabilidade. Jesus, olha aqui para mim, queridos. Quem quer Jesus? Quem quer andar com Jesus? Amém. Tu já imaginou se Jesus dissesse para você, você não, tudinho aqui vem, mas você volta para casa. Essa geração do cancelamento agora, todo mundo tem medo de ser cancelado,
Por isso que a geração não está se posicionando o que é sim, o que é não. Tem igrejas que não estão mais pregando sim ou não, céu e inferno, verdades. Temos que pregar de um jeito que agrade todo mundo. Quem agrada todo mundo não agrada ninguém. Temos que aprender a agradar a Deus. Então essa geração do cancelamento, que tudo dói, tudo magoa, tudo não pode, já deixava de seguir Jesus de imediato. Eu não vou? Porque eu não vou? Se todo mundo vai, eu tenho que ir. Você não vai. Você vai voltar para a sua casa e você vai restaurar a sua casa. Aquele homem voltou para casa. E quando ele volta para casa, ele restaura a sua casa. Leia o texto, continue lendo a história daquele endemoniado de Gadara, porque ele agora começa a evangelizar todas as cidades que estão em sua volta. E conta-se a história bíblica que aproximadamente 10 cidades, por isso Decápolis. E olha aqui, queridos, pelo amor de Deus, olha para mim. Um cara que vivia no cemitério, meu irmão, comendo cadáveres, ele era trevas. E agora o cara se torna um pastor, entrando nas casas e ganhando vidas. Escute, ele não ganhou 10 vidas. 10 cidades Deus colocou em suas mãos. Sabe o que é que Jesus fez? Foi embora. Você sabe o que é que o rapaz entendeu? O que Cristo fez na vida dele, ele deveria fazer na vida do outro. Como Paulo fez na vida de Timóteo, e Paulo falou a Timóteo, agora vai e faz na vida do outro. Você sabe o que é que está nos faltando? Fazer na vida do outro o que Jesus fez na sua vida. Vamos parar de brincadeira, igreja. Somos novos, jovens, temos a força, a nossa casa é o pedacinho do céu. Deus tem te abençoado tanto. Eu estava cantando essa canção, Deus é tão bom para mim, né? É tão bom, e essa canção fala o tempo tão bom, tão bom. Você sabe por que essa canção veio no meu coração? Porque eu estava pensando em mim, não estava pensando em ninguém. Eu estava dizendo, Deus, eu não merecia estar vivo por tudo que eu já fiz. Eu não merecia estar vivo, eu não merecia ser o que eu sou, ter o que eu tenho. Eu não merecia estar vivo. Aí veio aquela canção, e eu botei aquela canção. Ele tem sido tão bom para mim. Deus é muito bom para mim. Hoje eu acordei cedo com a minha esposa me chamando, eu não gosto de café da manhã. Eu vou te honrar com café. Você vai me desonrar. Me honra com outra coisa, café da manhã não. É porque eu não consigo acordar. A minha esposa é diferente, somos diferentes. Ninguém é melhor do que ninguém porque é diferente. Mas a Raquel tem um negócio. Ela quer ser acordada de manhã, 6 da manhã, meu irmão, com café da manhã, ela está assim, ó. Aí eu honro minha esposa, ela sabendo que eu não gosto, mas honrar, obedecer nem sempre é concordar. Oi. Obedecer nem sempre é concordar. Eu, quando vou honrar minha esposa nos aniversários, dia das mães, sei lá, quando eu quero fazer, eu acordo de manhã cedo, feito um zumbi, com flores, que eu também não suporto flores. Está aqui, ó, para você, meu amor. Ela sabe que eu não gosto. Ela, meu amor, você é muito verdadeiro. Eu sim, eu prefiro dar um bocado de pedras do que flores. Pintar as pedras, fica mais bonitinho, verdinho, mas primeiro, pedra não acaba nunca. Flores, você gasta uma fortuna agora, de imediato está tudo murcho, né? Não tem vida. Segundo, flores para mim tem cheio de enterro. É minha opinião, eu sou humano. Para mim, flores tem cheio de enterro. Você puta quem? Mas ela gosta. Aí ela bota as flores no meio da mesa, toma aquele café. Eu não gosto de ser honrado de manhã cedinho. Não gosto. Então ela já sabe, hoje me honrou um pouquinho mais tarde. Eu trouxe o que eu gosto de comer. Comi bem pouquinho, porque o almoço era especial. Aí, nós almoçamos. Olha lá no meu stories, eu fiz uma mesa. Postei a mesa, pronto. Olha aqui para mim, você sabe o que veio na minha mente hoje? Cara, eu não tinha perspectiva nenhuma, quando jovem, mais jovem, de ter família. O meu sonho era ser pai, mas eu achava algo tão impossível. O meu sonho era ter uma família. Deus me deu uma esposa linda, Deus me deu filhos, agora Deus me deu uma nora. Os meus presentes estavam na cadeira que eu sento. Na minha casa tem um lugar que eu sento, ninguém senta. Quando eu viajo, fica lá, ou uma foto minha fica vazio. Na nossa mesa, todo mundo tem um lugar onde sentar. Aí estava lá meus presentes, lá hoje, aquela comida gostosa. E eu agradecendo a Deus pela existência da minha casa. Anos atrás, eu tinha uma perspectiva tão medíocre, tão pobre, tão nada. Por quê?
como esse rapaz aqui, esse endemoniado. A vida vai nos machucando, as decepções vai vindo, e as esperanças, ou a esperança vai indo embora. Mas hoje eu coloquei, que hoje à noite será uma noite de restituição. Assim como Deus fez na minha casa, Deus vai fazer na tua casa. Deus vai fazer na tua vida. Deus vai mudar a tua história para a glória do nosso Deus. Aí olha para mim, você acha que Jesus não soube da notícia do rapaz que agora, o ex-endemoniado agora era o crentão e estava ganhando vidas? Você imagina o quanto isso agradou o coração de Deus? Queridos, você quer agradar o coração de Deus? Te aproxima dele. Queridos, o que impede nos tornarmos, o que impede de sermos filhos tão ungidos, benditos do Senhor, são libertações que ainda faltam em nós, é cura que ainda falta em nós, e nós precisamos romper com tudo isso, e você só consegue se você depender do Espírito Santo. Jesus, então, ele gera essa oração do Pai Nosso, diante de uma pergunta. Agora, olha aqui para mim, por favor, você entendeu o que Jesus fez? Andou sobre o mar, curou pessoas, mas o que mais chamou a atenção dos apóstolos, por que o Senhor faz essa afirmativa? Porque foi a pergunta que eles fizeram. Eles poderiam chegar, nos ensina a curar o cego, como é? Esse negócio da lama, toda lama funciona? Ou tem que ser uma lama especial? Como é que faz o paralítico andar? Nos ensina, dá uma rasteira nele, levanta pela fé, empurra, como é esse negócio? Como é que para uma tempestade? Eles não tiveram essa curiosidade de saber como, mas eles tiveram a curiosidade de saber como Jesus orava. Então eles, sem dúvida alguma, eles presenciaram por várias e várias dezenas e dezenas de vezes Jesus no privado em oração, e isso chamou a atenção deles. A maneira como Jesus orava chamou a atenção de todos que estavam vendo Jesus fazer. Então eles ouviram Jesus falar por várias vezes: Pai nosso que estais no céu. Então eu quero só isso hoje. Eu não vou investir a pregação da oração do Pai Nosso, toda ela, não. Eu só quero, ou já estou fazendo, e vou terminar a palavra só em cima disso. Pai nosso que estais no céu. Vamos falar juntos? Agora eu queria que você falasse com o seu coração. Você feche seus olhos. Eu quero que você foque nesse nome, nessa pessoa, que é Deus. Eu vou te pedir para repetir, então você vai falar lentamente mesmo. Só que você vai falar de dentro para fora. Vamos gerar essa conexão. Diga comigo: Pai nosso que está nos céus. Só você mais uma vez. Pode falar. Vamos falar juntos? 1, 2, 3, já. Pai nosso que está no céu. Primeiro, quando Jesus usa essa palavra Pai, até então não se orava dessa forma. Quantos Pai Nossos você já orou e quantos Pai Nossos você já ouviu? Escute, olha para mim, vamos voltar aqui para trás. Eu estou aqui, Jesus e os apóstolos. Ninguém tinha até então ouvido da boca de nenhum sacerdote, de nenhum mestre, Deus ser chamado de Pai. Então eu preciso que você volte comigo na história. Não me impacta tanto, eu repito, quantas vezes você já ouviu alguém falar sobre o Pai Nosso? Os discípulos, nem escrito estava, saiu da boca de Jesus, quando ele chama Deus de Pai. Primeira coisa, ou lição que podemos tirar, que essa frase, Pai Nosso que está no céu, nos ensina a relacionarmos com Deus como filho. Porque até então, não se via e nem se ouviu alguém chamar Deus de Pai. Jesus fez isso. Intimidade com Deus. Agora olha aqui. Eles estudavam a palavra. Os apóstolos e os seguidores de Jesus, eles estudavam a palavra. O que você sabe de Moisés, de Elias, de Abraão, eles já sabiam. Por isso que essa intimidade do Deus dos montes, eles liam os salmos. Eleva os meus olhos para os céus. Salmo 121.
De onde me virá o socorro? O salmista dizia: o socorro vem do meu Deus, que fez os céus e a terra. O salmista está olhando os céus e terra e está dizendo: quem me socorre é o que fez tudo isso. Então esse Deus é grande, esse Deus é poderoso. Por que não lembrar de Moisés? Moisés estava cuidando das ovelhas e lá no Monte Sinai, um monte muito alto, ele vê uma sarça que era consumida pelo fogo, mas o fogo não consumia a sarça. E Moisés achou estranho, porque todas as vezes que Moisés viu um mato pegando fogo, o mato era consumido, ou uma árvore. Mas aquela sarça chamou a atenção, porque o fogo era intenso e aquilo não era consumido. Aquilo foi atraindo Moisés. Moisés conheceu a grandeza de Deus, conheceu o Deus do Sinai. Moisés conheceu o Deus do trovão, ou dos trovões. Ele conheceu o Deus que o fogo não consumia nada. Por que não lembrar de Elias? Não teve profeta no Antigo Testamento que mais ministrou sobre fogo do que Elias. A unção de Elias que cair sobre você vai ser fogo na sua vida. Porque se teve um profeta que viu fogo, foi Elias. Por que não lembrar de Abraão, que viu uma terra diante dele, e Deus disse: aonde os teus olhos alcançarem, será a tua terra por possessão que eu quero te dar. Por que não lembrar de Daniel, lançado numa cova de leões, e os leões não conseguiram tocar nele, apesar de estarem dias com fome? Por que não lembrar de tantos outros? Mas escute, eles não estavam vendo esse Deus do fogo, dos trovões, da água, dos montes. A grandeza, a soberania de Deus. Por que não lembrar de Davi, que venceu tantas guerras? Mas Jesus inaugura essa forma, ele revela essa possibilidade de uma relação íntima, mais próxima, pessoal, de uma forma carinhosa, de uma forma afetiva. Se tem uma coisa que Satanás vem tentando destruir de geração após geração, é a imagem de Deus em nós. Você não tem dificuldade em saber que Deus parou o sol para Josué, abriu o mar para Moisés passar. Você não tem essa dificuldade. Mas muitos aqui têm a dificuldade de se sentir filho, de se sentir próximo, íntimo, carinhoso, meigo, afetivo. Por que Jesus fala isso para os apóstolos? Primeiro, eles não tinham experiências dentro da sua casa, experiências saudáveis. De vez em quando, a igreja está crescendo, somos uma igreja grande. Os mais próximos, de vez em quando eu pergunto assim: filho, filha, tu beija teu pai? Olha que coisa simples. Você beija seu pai? Não. Por que você não beija seu pai? Porque eu não gosto de beijo. Peraí, nós nascemos para beijar. Por que você não gosta de beijo? Tem algo aí a ser restaurado. Você gosta de abraço? Não. Porque eu fiz uma faculdade e a psicologia me ensinou que existem pessoas que não gostam de toque. Quem foi que disse isso? Qual o versículo na Bíblia que aponta que tem seres humanos que gostam de toque e seres humanos que não gostam de toque? Aonde a ciência prevalece sobre a palavra? Salmo 2, estou falando de Bíblia. Beija o teu filho para que ele não cresça com raiva de você. Beija o teu filho para que ele não cresça com raiva de você. Isso é o Salmo. Não é beijar. O beijo ali representa proximidade, afago, intimidade. Tem pessoas que têm mais medo de abraço que de cobra. Olha o abraço, misericórdia. Ou então tem gente que fica parado. Você já se declarou assim para alguém assim: eu te amo? Tem que dizer assim. Eu conheço uma esposa que diz: apóstolo, eu não estou contando história, verdade. No gabinete a pessoa disse: eu estou casada há 17 anos. Esse aqui nunca disse que me amava. Eu virei para ele: você nunca disse que amava? Para que dizer isso? Eu faço. Eu boto a comida em casa, estou casado com ela, não traio, não faço nada. Não, mas as palavras, principalmente para as mulheres, elas são importantes.
Você precisa dizer, eu te amo. Eu falei, não consigo, não quer dizer, e não espere de mim, não. Agora, pode esperar, comida, roupa, eu lhe dou. Dizer que eu te amo, eu não consigo, não. Olha que universo dentro de um ser humano desse. Então, olha aqui, queridos. Crer na grandeza, nós não temos dificuldade. Jesus viu aquela geração que tinha dificuldade de ser íntimo, de ser próximo, do afago, da compreensão, da conversa. E Jesus então soltou essa para aquela geração e para todos nós hoje. Essa igreja realiza um trabalho chamado Encontro com Deus. Passou por uma mudança absurda, mas tem pontos daquele encontro que eu não abro mão. Sabe por quê? São 15 anos fazendo encontro. Dificilmente a gente recebeu ali alguém que sofre por espancamento, por violência física. Mas 97%, eu lhe garanto, ou até mais, a violência, tudo está no campo das emoções. Foi um pai que disse uma palavra, foi uma mãe que disse uma palavra errada, foi uma discussão que ficou no coração, existe mágoa, existe rancor, e tudo isso vai nos matando. Mas tudo bem, a gente se forma em médicos, em advogados, nos tornamos empresários, nos tornamos mestres, nos tornamos tudo na vida. Mas existe algo incompleto em nós. Existe, me parece, uma ferida que nunca cura esse negócio. Mas tem poder para curar. Tem poder para curar. É só se entregar a Jesus. Primeiro ponto. Jesus disse, Pai Nosso. Porque Jesus sabia que tinha muitos que tinham dificuldade de relacionamento, de estar junto, de estar perto. Olhar olho no olho. Olhar olho no olho. Queridos, olha aqui. Eu já fiz trabalhos espirituais aqui nessa igreja, que eu já peguei uma pessoa, não falei nada, eu só olhei para ela. Eu só olhei, eu fixei, eu me esvaziei de mim, de tudo que eu tinha que fazer. Eu só olhei para a pessoa, e eu olhei com olhos de amor. Eu não disse uma palavra. A pessoa segurou apenas por alguns minutos, e foi desmontando na minha frente, desmontando, terminou tudo no chão, gritando, pedindo, clamor, misericórdia e cura. Talvez possa ser o seu caso aqui hoje. Você pode estar muito bonito, resolvendo coisas dos outros. Você pode estar muito bonita, mas você pode estar sangrando por dentro. Isso é possível, sangrar por dentro. Eu treino em uma academia, e essa semana, sem a intenção de machucar, mas houve o contato físico e a pessoa machucou o nariz. Ou foi o cotovelo ou foi a joelhada. E a gente viu o sangue sair na hora. Mas normal. Foi lá, cuidou, voltou. E já tinha terminado o treino. E eu fui na pessoa, você está bem? Seu nariz está sangrando? Aí ele fez assim. Eu fiz, poxa, parou de sangrar, graças a Deus. Ele disse, não, está sangrando por dentro. Quando eu dou o goto, eu sinto o gosto de sangue. E ele disse que tem um probleminha, que coagula e tal. E que isso aumenta mais esse derramezinho de sangue. Mas está sangrando por dentro, mas eu estou bem. Mas está sangrando por dentro. Foi isso que ele falou, sexta-feira passada. Existem pessoas que sangram por dentro. E talvez você não encontrou alguém onde você pudesse abrir seu coração de total confiança para você mostrar essa sangria. Mas deixa eu te falar, tem muita gente aqui nessa igreja que pode te ajudar. Pode te estender a mão e pode caminhar com você. Por isso que o nome da nossa igreja é a Igreja do Caminho. Dê um aplauso a Jesus. São 3 lições. A segunda, nasce no coração de todo o que crê, a convicção de que sou filho. Escute aqui para mim, por favor. Eu vou repetir o que eu falei atrás. A grande dificuldade que eu entendi na Bíblia é que eu poderia ser amado. Eu hoje, na maturidade que Deus está me levando, eu não tenho mais, por favor, não confunda o que eu vou falar. Eu quero crescer, igreja. Eu quero ser pastor de milhares. Mas eu quero ter uma estrutura de milhares para capacitar cada um que entrar por aquela porta, seja carente, pobre, segue nu, a gente acolher. Eu quero ser uma igreja grande, mas como se ela fosse pequena. Eu quero treinar, capacitar pessoas. Até porque a unção que Deus me deu é essa. Nunca peguei ninguém pronto. Nunca. Pode chegar. E se chegar vai ser bem-vindo. É até um alívio para mim, até me ajuda.
Mas eu nunca peguei ninguém assim, já pronto, formado, empresário, não. As pessoas que vêm é um ministério de restauração. Se aqui fosse igreja da restauração, também combinaria o nome. Todo mundo que vem quebradinho. Olha aqui, você sabe o que é estar numa lagoa com quase 40 homens? E eu de braço cruzado vendo o testemunho deles, que alguns eu até esqueci, não é, Jair, que eles estavam falando. Homens dizendo, eu cheguei aqui divorciado já. Cheguei de mão dada com minha esposa, só aparência, mas eu cheguei divorciado. Outros chegaram aqui dizendo, eu tinha um problema grave com meu pai, mas hoje, graças a Deus, a relação com meu pai foi restaurada. Outros, não, cheguei aqui desempregado, jovem, não tinha perspectiva em nada. Hoje eu habito em família e já sou um pai. E eu vendo tudo aquilo, eu não posso dizer que Deus é tão bom com a gente. Existe uma unção nessa casa. Uma unção que restaura vidas, que restaura famílias. Amados, essa casa só não acredita no diabo. Nós acreditamos em qualquer ser humano que aparecer ali, me estenda sua mão e me socorra. Nós socorremos. E aqui não tem feridas. Para aqueles que já ajudamos, que deram as costas, então agora a gente vai viver dentro de uma conchazinha, dentro de uma caverninha, não. As pessoas nos decepcionam, conversa. Grande parte dos seres humanos são interessantes, que serão restaurados e serão gratos para a glória de Deus. Então, escute. Primeiro ponto, Deus é íntimo. Segundo, por quê? Pai nosso que está no céu, Jesus quer gerar neles e gerar em nós filiação. Diga, Pai. O meu pai já é falecido há 15 anos. Eu tenho pastores, eu tenho mentores. Mas é impressionante. O meu pai foi o meu primeiro mestre, meu primeiro professor. Eu nasci, eu vim dele. E os conselhos que meu pai me deu, ainda garoto, eles ecoam dentro de mim. Sempre no dia dos pais eu sinto uma saudade. Não é aquela coisa descompensada, mas eu sinto falta do meu pai. Meu pai, eu puxei mais a minha mãe, mais a minha avó nesse aspecto de contato físico. Meu pai era muito mais reservado. Aí isso era bom, porque eu agarrava meu pai, eu dava muito beijo no meu pai. Meu pai, sai daqui, rapaz. Eu dizia, pai, agora eu quero um abraço. Ele dava. Era muito bom meu pai. Eu aprendi muito com meu pai. Quando eu passei pelo processo de cura e libertação, isso foi importante, eu resgatar tudo isso. Escute uma coisa. Nunca desista da sua família. É um tipo de gente que não tem como você dar as costas. Porque quando Deus decidir restaurar você, te curar e te fazer avançar e prosperar e crescer, vai esbarrar num campo chamado emoções e sentimentos. E vai esbarrar, sabe aonde? No papai e na mamãe. Eu estava em Manaus em um culto e eu passei por um processo de cura tremendo nesse dia. E eu fui levado, imagine eu com essa altura, e o peso não é da sua conta. Você imagina eu sendo conduzido para o almoço, tinha que entrar no elevador para ir para o outro andar. Quando o elevador abriu, tinha uma senhorinha de 70 e poucos anos que estava trabalhando nesse lugar. E quando eu olhei para aquela senhorinha, minha mãe estava tão longe, eu abracei aquela senhora e disse, mãe, eu tenho muita coisa para lhe falar. E ela entendeu que não era minha mãe, mas ela representava a minha mãe. E ela foi muito gentil. Saiu do elevador, fomos para uma sala, e ela disse para mim, olha que lindo, meu filho, pode falar. E eu disse tudo o que eu queria falar para minha mãe. Não é desaforo, é pedir de perdão, é dizer que amo e etc. Eu não poderia estar pregando isso, se eu não tivesse passado por experiências como essa. Eu sei que existem pessoas que você precisa perdoar. Existem pessoas que você precisa voltar os laços. E essas pessoas são parte da sua família. E se existem pessoas na sua família que não entendem isso, descansa, entrega teu coração a Deus, vai servir a Deus. Porque a obra Ele vai completar. Você pode dar um aplauso a Jesus? Malaquias capítulo de número 4. Malaquias capítulo 4 diz isso. Existe uma maldição entre os pais e os filhos e os pais. E Deus veio para quebrar essa maldição. Se existir maldição na tua casa, queridos, vai ter problema. E a maldição é quebrada quando há uma reconciliação. Não importa quem foi teu pai,
Nós não pedimos o pai, não escolhemos o pai. Aqui na nossa igreja, nós falamos assim, os GCs e os cultos pode ser até um refúgio para você. Diga refúgio. Mas nunca, diga refúgio. Mas nunca a nossa igreja vai ser um esconderijo. Refúgio é onde eu me guardo por um tempo. Esconderijo é para não ser visto. Então aqui na nossa igreja, nós temos um trabalho de restauração e cura, de aconselhamento. Nós ouvimos você, a pior tragédia que pode ser sua família. Mas a nossa missão de vida é trazer você de volta para sua casa. Aqui a gente não fica ouvindo conversinhas de pai e filho, filhos e pais, marido e mulher, e fica tomando partidozinho de um para o outro lado. Aqui não tem meninos, aqui tem homens e mulheres de Deus. Aonde nós oferecemos a condição da tua família ser restaurada. E entregamos a você a responsabilidade de querer ou não. Porque nós acreditamos que não há maldição que prevaleça quando a presença de Deus está. A partir disso que surgem as feridas, as mágoas, o rancor, é a maldição instalada, que existe rancor, mágoa. Jesus veio trazer restauração, Jesus veio trazer paternidade. Teve uma mulher que disse assim, apóstolo, se o senhor arrancar minha cabeça, não tem problema, não faz mais falta no meu corpo. Por quê? Porque depois que eu casei, meu marido não me beija mais. E o beijo numa relação é fantástico. Chega, deu água na boca. O beijo numa relação é fantástico. Amados, casais que não se beijam estão doentes. Porque só beija no namoro. É porque não tinha ocupação. E que amor é esse que a ocupação superou? Não existe isso. Por isso que a mulher disse, arranca minha cabeça, porque meu marido não me beija mais. Quem está casado aqui, um ao lado do outro aí? Dá um beijinho. Chama a Raquel aqui para me dar um beijinho. Beijinho. Gesto simples, não é? E dentro do casamento é bom, porque o beijo atiça. Não é? Ele não mata a fome, ele dá vontade de comer. O beijo na relação é bom. É saudável. Diga o toque. É bom, é saudável. Cura, liberta. É terapêutico. Diga amém. Eu ganhei essa camisa de presente de Raquel. Bonita essa camisa? Não estou nem aí se você gostou ou não, é minha. Raquel olhou essa camisa e disse assim, rapaz, é a cara do meu marido. Eu sou quem, Raquel? Não, você é João. Ela me deu essa camisa aqui, esse rosinha clarinho, e disse, rapaz, você é negro e combina com... Eu quero que você vá com essa camisa. Eu botei a camisa. Estou bonito, Raquel? Raquel, meu Deus. Acho que a gente não vai nem para o culto. Só olha aí, eu vou ver. Fogo de Elias subindo. Eu disse, só como é que eu estou? A gente olha um para o outro, irmãos, o tempo todo. Eu tenho 2 filhas, uma de 15 e uma de 8. As 2 filhas, eu olho nos olhos dela e fez a menina mais bonita dessa casa. Você é a mais linda do condomínio, da rua, do bairro, da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Além das galáxias, se tiver vida em outro lugar, você ainda é mais bonita. Aí você sabe quem é Radassa. Sim, pai, discurso do pai sempre é esse. Fiz outra dificuldade para crer. Mas nós precisamos criar essa filiação. Diga, filiação. Se você está falando aí agora do seu lugar, meu pai morreu, não tive pai, não sei quem é. Escute, por isso que a oração do Pai Nosso é Pai Nosso que está no céu. Você percebeu a frase? É Pai o quê? Balança no outro aí. Diga, é teu. Diga, é teu. E é meu. E é nosso. Não existe orfandade no planeta. Você, olha que oração linda, olha como Jesus não é egoísta. Pai meu que está no céu, só meu, eternamente meu. Amado, tem gente que ora de forma egoísta. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esse almoço, amém, e não venha mais ninguém. Olha só. Eu já vi gente orando assim. Obrigado por esse almoço, por esse lanche. Em nome de Jesus, amém. E não venha mais ninguém. Jesus nem assim não. Ele falou, Pai Nosso. Vamos repetir? Pai Nosso. Ninguém é órfão aqui. Hoje no meu stories, eu remarquei minha filha Sara, que Sara botou assim, o melhor pai do mundo abaixo de Jesus.
Mas você sabe por que essa frase? Eu criei Gabriel assim, Sara e Radassa. Amados, nós somos eternos? Nós somos eternos? Somos. Nessa vida, não. Mas eu sei que você entendeu. Nós somos eternos? Não, a gente vai sair dessa vida, sim ou não? E eu não quero orfandade na minha casa. Desde que Gabriel era criança, Sara já é um adolescente, Radassa. Vocês amam papai? O senhor é o melhor pai do mundo. Aí eu dizia assim, mas vocês me amam mais do que Deus? Não. Eu consegui imprimir isso no coração deles. Agora olha para mim. Eles vão sair de casa um dia eu vou embora. O que vai acontecer? Tudo que eles amarem nessa vida, eles vão amar. Mas nunca vão amar mais do que Deus. Eu quero te dizer que Deus te ama. E Jesus colocou o Pai Nosso. Então Jesus sabe o que está dizendo. Ele é nosso, Ele é meu e Ele é teu. E se você se sente longe do Pai, hoje você pode se aproximar dEle, para a glória de Deus. Terceiro e último, só é possível conseguir por meio de Jesus. Deus é íntimo, Ele é Pai, Ele quer que você seja filho, ou se torne filho, ou permaneça filho. Mas por último, você só vai conseguir isso por meio de Jesus. A oração do Pai Nosso mostra um relacionamento modelo que é possível. Você é filho, você é pai, e Ele quer começar com você uma relação. Existem pessoas, queridos, que têm um problema seríssimo. E muitos nem culpa têm disso. Porque não teve experiências. Agora olha para mim. O grande problema do ser humano é ele registrar somente aquilo que foi negativo na vida. Você sabia que você tem uma mente poderosa em Deus? A Bíblia diz que a nossa mente é mente mente de Cristo. Por isso que Paulo diz, lá em Filipenses 3, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avanço para aquelas que estão diante de mim. Esse rapaz aqui de camisa branca, esse aqui fez assim para mim. Fica de pé, meu filho. Você está de calça jeans clara e sapato branco? Você está? Vem cá. Você está de sapato branco? É você, vem aqui. Você sabe por que eu estou interrompendo? Você está de sapato branco. Você sabe por que eu estou interrompendo a pregação agora? Pode vir aqui. Porque eu estava sentado ali, agora aqui. Eu estava aqui agora falando e Deus me levou para você. Disse assim, chama aquele rapaz que está de calça jeans, calça e sapato branco. Eu não tenho essa prática. Quem é daqui da casa sabe disso, eu não tenho essa prática. Mas tem algo de Deus na sua vida. Não é nada assim, amanhã vai acontecer algo. Ele está chamando você para caminhar com você. Ele sabe do que você passa, das guerras que você passa. Qual é o seu nome? Rafael. Você estava sentado ali, eu não vi. Mas eu parei aqui agora, vi assim, sapato branco e calça jeans clara. Chamei ele. Você está entendendo isso? Deus tem algo para começar na sua vida. Algo novo. Uma nova história. Você pode confiar plenamente nele. Tem algo a resolver, existem guerras aí dentro. Deus quer que você passe experiências com Ele. Esquece o que falam, o que dizem, o que pensam. É você e Deus. Deus tem algo a começar na sua vida. Meu nome é João, você pode contar comigo. Tá bom? Deus te abençoe muito. Ele vai fazer essa obra, viu? Pode ir lá para o seu lugar. Ore pela Deus pela vida dele. Pela vida de Rafael. Mas eu estou pregando aqui, veio tênis branco, calça jeans. Quando eu virei, eu olhei para ele direto. Não dá para ver nem a camisa, claro que dá, mas nem a calça dele ali eu sabia. Mas Deus tem algo a fazer na vida dele. O nosso discipulado aqui, presta atenção. Eu não tenho essa prática, mas quem tem é Deus. Esse menininho que está ali no colo da mãe, estava lá atrás, fica de pé. Fica de pé, filha, você e ele, fica de pé. Isso é um garoto. Essa mãe estava grávida lá atrás. E o Espírito Santo me usou para dizer, você está grávida de um menino, e esse menino, quando for adulto, ele vai ser pastor. Esse aí vai ser pastor, certeza. Deus chamou ele para missões. Tem uma família linda, o pai dele está ali, maravilhoso.
Pode sentar, irmã. Deus, ele tem seus mistérios. A unção que está sobre a minha vida, eu sei qual é. É pegar alguém quebrado nos relacionamentos, família destruída. Tem pessoas aqui que são restauradas nessa unção. E se me obedecer, e se caminhar comigo, a vida de todo mundo prospera. Todo mundo prospera. Quando a gente começa a caminhar juntos, a gente vai se tornando semelhante. Por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Viu, Rafael? Toda a igreja está recebendo, mas eu quero que você guarde essa palavra. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para tudo aquilo que está diante de mim. Você sabe por que a gente tem dificuldade de se entregar a Deus? Porque a gente é preso ao passado. O passado nos prende muito, com histórias, com mágoas, com frases, nos limita a romper. E Deus está dizendo hoje, esqueça aquilo que ficou para trás. Não é esquecer, tem coisas na minha memória que eu não tenho como esquecer, mas eu tenho como perdoar, e perdoar é esquecer, é largar, soltar, deixar que Deus cuida. Por que essa palavra veio hoje? Demoramos um pouquinho mais. Nosso culto não terminou de 9 horas, nosso culto terminou 8h20, 8h15, mas tivemos todas essas honras, e só um pouquinho mais você pode, posso ouvir amém? Estou terminando agora, só um pouquinho mais. A gente não termina esse horário. Muito tempo que a gente não termina de 9 horas. 8h20, 8h15, a gente termina. Mas essa palavra de paternidade, do Dia dos Pais, é essa palavra que nós precisamos. Deus te ama. Parece simples você receber isso, né? Né, Bianca? Mas não é. Deus ama você. Deus ama a sua casa. E Deus levanta homens e mulheres de Deus para cuidar de você. Deus levanta uma igreja para cuidar de você. Então nós temos essa compreensão. Vinícius, quando sofreu o assalto, está lá atrás, 2 armas, 3 bandidos. Primeira coisa que ele fez foi me ligar. Sabe onde é que eu estava? Nessa mesa linda que minha esposa postou, e a gente ia comer. Eu falei, Vinícius, acabou aqui, eu vou ali pegar agora, pegar a família. Não, de jeito nenhum. Almoce aí, por favor, não faça isso. Aqui já está tudo resolvido, o carro foi batido, o outro já está vindo a seguradora. Não venha. Amados, eu largava. O que eu tenho de mais precioso hoje era estar com a minha família. Eu largava tudo para socorrer as 2 famílias que sofreram o assalto. Terminou que eu almocei, tal. Aí mais tarde ele ligou, pai, o senhor pode vir agora? Posso. Eu fui socorrê-los, levar para casa. É bom ser pai, mas também é muito bom você aceitar ser filho. Você pode dar um aplauso a Jesus?